Olá, meus amigos! Estamos de volta com a nossa leitura do Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos. A gente está fazendo essa leitura em formato de aula para vocês. Nós estamos na segunda parte do livro, no capítulo 8, que fala sobre a emancipação da alma. Então, é o capítulo da emancipação. Bom, nesse capítulo, Kardec vai fazer perguntas sobre o sono e os sonhos para os espíritos, sobre as visitas espíritas entre pessoas vivas, sobre a transmissão oculta do pensamento, sobre a letargia, a catalepsia e mortes aparentes, sobre o sonambulismo, sobre o êxtase, sobre a dupla vista. Vai fazer um resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Mas hoje a gente só vai falar, por enquanto, sobre o sono e os sonhos, tá bem? Então vamos lá. A gente está na pergunta 400. Deixa eu diminuir aqui. Kardec faz a seguinte pergunta: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Então quer dizer que o espírito encarnado fica, não é, tranquilamente dentro do corpo? E aí os espíritos respondem: é como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere, se ao prisioneiro agrada a prisão. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu corpo ou do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este, né? Então, para o espírito, ele não se sente muito bem preso, assim como ninguém o sentiria. Pergunta 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo. Então a alma dorme, quando o corpo dorme, a alma também dorme? E a resposta é: não. O espírito jamais está inativo, jamais está dormindo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, né? Os laços que prendem o espírito ao corpo ficam mais soltos. E não precisando o espírito, então, ou não precisando o corpo, né? Perdão, não precisando o corpo, então, da presença do espírito, não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço. O espírito vai mesmo para fazer um passeio, né? E entra em relação mais direta com os outros espíritos, ok? Então, durante o sono, a alma, o espírito, ele vai fazer um passeio. É como se, por exemplo, a gente anda com nossos telemóveis, com os nossos celulares conosco, quando eles estão com bateria. Quando eles não estão com carga mais, com energia, a gente coloca eles para o nosso celular para carregar. Enquanto o celular está lá parado, a gente vai fazer as coisas que a gente tem que fazer, não é? É a mesma coisa. Enquanto o corpo está parado, o nosso espírito vai fazer o que ele tem que fazer. Pergunta 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Então, o que a gente pode concluir disso? E aí, os espíritos respondem: pelos sonhos, podemos perceber que o espírito é livre através dos sonhos que a gente traz depois que a gente volta para o corpo, né? Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Então, quando o corpo está dormindo, né, o espírito vai para o inconsciente, né? Vai para o nosso inconsciente, ele acessa o inconsciente. Então ele está mais acordado do que quando o corpo está desperto, ok? O estado de vigília significa que nosso corpo físico está desperto, está acordado. Então o espírito, quando a gente dorme, né, o nosso espírito, quem nós somos, ficamos mais acordados. E o espírito lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. O espírito adquire maior
potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Inverossímil significa que não é real. E aí, os espíritos dizem, quando a gente diz isso, que a gente teve um sonho maluco, né? A gente está enganado. Ele diz assim: enganas-te. É a miúde, é normalmente uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Então, assim que o corpo dorme, o espírito sai para passear mesmo e investigar. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, os mais comuns, julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? Então, os espíritos aqui estão dizendo que a gente, assim como as crianças, não consegue ainda responder essas perguntas que são perguntas elementares. O sono liberta a alma parcialmente do corpo, não é totalmente. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Então, o sono, na verdade, é uma simulação da morte. É como se estivéssemos mortos, né? O que a gente vai fazer depois que a gente vai morrer? Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas, quando volvem, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Então, além da gente, né, ir passear depois que a gente sai do espírito, quando a gente está dormindo, nosso espírito também pode trabalhar, não é? Podemos estar trabalhando lá sem saber, né? Quando a gente acorda, a gente não se lembra. Isto pelo que concerne aos espíritos elevados. Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, esses homens vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos, quiçá mais baixos do que os em que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. E o que gera a simpatia na terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diferente, diversa da nossa. Conhecemos-los sem nunca os termos visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença de muitos homens. Não cuidam de conquistar novos amigos por saberem que muitos têm que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na nossa vida. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem em grande repugnância em encarnar entre vós. Quis Deus que
tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem, quando se propõem a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu, para que possam ir ter com os seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação. A libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Então, aqui está dizendo que uma coisa é o sono, outra coisa é o sonho. O sonho vai ser sempre uma lembrança. Notai, porém, que nem sempre sonhais, nem sempre a gente lembra do que a gente sonhou, não é? Que quer isso dizer? O que significa? Que nem sempre vos lembrais do que vistes ou de tudo que haveis visto enquanto dormíeis. É que não tendes, então, a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes, apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou no seu regresso, acrescida da experiência, né? Da lembrança que resulta do que fizestes ou daquela do que vos preocupa quando despertos. A não ser assim, como explicaríeis os sonhos absurdos que tanto sábios quanto as mais humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, tornar-se comum, né? Conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, aos sonhos de Jacó, aos sonhos dos profetas judeus e aos sonhos de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo, recordações dessa segunda vida a que ainda há pouco aludíamos. Tratai de distinguir, de fazer uma boa diferença, né? Dessas duas espécies de sonhos, de que vos lembrais, do contrário, cairíeis em contradições e em erros funestos à vossa fé. Bom, e aí Kardec diz o seguinte: os sonhos são efeito da emancipação da alma, quando a alma sai do corpo, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida, que se alonga até aos mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança, né, que traz à memória acontecimentos da precedente existência, da vida passada ou das existências anteriores. As singulares imagens do que se passa ou do que se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos que nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se a uma narração se truncassem frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes, nenhuma significação racional teriam. Pergunta 403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? E aí Kardec diz, os espíritos dizem: em o que chamas sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra, relembra, durante o sono, um pouco... Relembra não, gente. Recobra é recupera, tá? Recupera, durante o sono, um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhes são caros. Então, o espírito volta a ter sua liberdade e consegue se comunicar com aquelas pessoas que ele ama, quer neste mundo, quer em outros.
Mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque ao corpo não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Porque ao espírito, desculpe, porque ao espírito essas impressões não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Então, quando o espírito volta para o corpo, ele tem que tentar fazer com que essas impressões cheguem ao corpo. Só que aí fica nesse filtro, né? Como passa por essa matéria grosseira e pesada, vai perder muito das informações que o espírito recebeu. Mas essas informações ficarão gravadas no inconsciente. Pergunta 404. Que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? O que a gente pode imaginar, concluir dos significados que a gente dá para os sonhos? Os sonhos não são verdadeiros, como entendem os ledores de Buena Dicha. Então, os sonhos não são verdadeiros, como aquelas pessoas que são místicos, né, que leem a sorte, o futuro dos outros, entendem. Pois for absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros, entretanto, no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que, frequentemente, nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. São também, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro permitido por Deus ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Não se contam por muitos os casos de pessoas que em sonho aparecem a seus parentes e amigos a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? Pois é, que são essas aparições senão as almas ou os espíritos de tais pessoas a se comunicarem com entes caros? Quando tendes certeza de que o que vistes realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência, sobretudo se o que observastes não vos passava pela mente quando em vigília, quando acordados. Pergunta 405. Acontece com frequência verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento, que afinal não se confirma. A que se deve atribuir isto? E aí os espíritos respondem. Pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer que este viu aquilo que desejava, foi ao seu encontro. É preciso não esquecer que durante o sono a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas, donde resulta que as preocupações do estado no qual a gente está acordado ou no estado de vigília, essas preocupações podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. Pergunta 406. Quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não imaginam, não fazem, não é isso por efeito da imaginação? E aí os espíritos respondem. De que absolutamente não cogitam? Isso é o que você diz, né? Dizes. Que sabes a tal respeito? O que você sabe sobre o que elas pensam, o que elas deixam de pensar? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar, sem que saibas sempre o em que eles pensam. Demais, não é raro atribuirdes, de acordo com o que desejais, a pessoas que conheceis o que se deu ou se está dando em outras existências. Então, nós nunca poderemos dizer que o que as pessoas fazem nos sonhos seja mentira ou não, não é? Se a gente está vendo elas fazerem, pode ser que seja verdade.
elas estejam fazendo mesmo. Pergunta 407. É necessário sono completo para a emancipação do espírito? Então, é necessário repouso completo do corpo? O corpo está completamente dormindo? E aí os espíritos dizem, não, basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, para sair do corpo, o espírito se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Então é mais fácil uma pessoa idosa, uma pessoa doente, possuir essa capacidade de sair do corpo do que uma pessoa em completa força, com a força vital lá latente. E aí, Kardec diz o seguinte: assim se explica que imagens idênticas às que vemos em sonho, vejamos estando apenas meio dormindo ou em simples modorra. Pergunta 408. E qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente, diferentemente, e que nenhum nexo, nenhuma lógica tem com o que nos preocupa? Como é que a gente pode ouvir essas coisas? E aí, os espíritos respondem: é fato, ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É, quase sempre, fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Pergunta 409. Doutras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, imagens estranhas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí efeito de visão ou de imaginação? O que isso significa? E aí os espíritos respondem: estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê. Se já fosse completo sono, haveria sonho. E aí a pergunta 410. Dá-se também que, durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? E aí a resposta é a seguinte: provém essas ideias da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude. Também são frequentemente conselhos que outros espíritos dão. Pergunta seguinte: de que servem essas ideias, esses conselhos, desde que, pelos esquecer, não os podemos aproveitar? E a resposta é essa. Essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que o comumente pouco importa que comumente o espírito as esqueça, não tem problema. Quando unido ao corpo, né? Na ocasião oportuna, voltar-lhe-ão essas ideias como inspiração de momento. Pergunta 411. Estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época de sua morte? Então, será que quando a gente sai do corpo nos sonhos, quando o corpo dorme, nós poderemos saber quando que a gente vai morrer? E aí os espíritos respondem: acontece pressenti-la. Então, o nosso espírito pode pressentir a morte do corpo. Também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, quando acordamos, tenha a intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer. Pergunta 412. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo, cansar o corpo? E os espíritos respondem: pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste, né? Então,
A atividade do espírito pode fatigar o corpo, pode deixar o corpo cansado, sim. Assim como as sacudidas do balão preso no poste, não é? Abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Bom, gente, nós ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura e dessas explicações, tanto quanto eu. Se você gostou, deixa o seu like no nosso vídeo, dá sua curtida. Se você tem perguntas sobre esse assunto, pergunte, pois a sua dúvida pode ser a nossa, pode ser a dos nossos colegas. Se você quiser fazer algum comentário, está disponível, fique livre para fazer o comentário. Nós ficaremos felizes também de saber suas ideias. Caso você não tenha se inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós temos canal no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Se você se inscrever no nosso canal no YouTube, aperte o sininho para receber as notificações. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.